Olá pessoal, tudo bom? Então, agora nós vamos ver um pouco sobre Revolução Industrial. A Revolução Industrial é outro momento de transição, quer dizer, é o mesmo momento de transição da idade moderna para a idade contemporânea. Então, o que nós chamamos de as revoluções, né? Quer dizer, quando começa a acontecer essas revoluções, a gente chama o marco que divide a idade moderna para a idade contemporânea. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, na cabeça, é essa questão de que revoluções, às vezes, a gente pode interpretá-las como sendo uma revolução armada, onde alguns indivíduos se armam, ficam belicosos e vão buscar uma independência, como foi o caso dos Estados Unidos. Em 1776, os Estados Unidos buscou a sua independência. Ou então, como foi o caso da Revolução Russa de 1917, também teve uma revolução armada ali, uma revolução civil armada, onde aconteceu a mudança de governo lá na Rússia, depois se tornando União Soviética, né? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pois bem, mas uma revolução pode ser também uma revolução intelectual, uma revolução tecnológica, como já dizia Platão, né? Quer dizer, quando uma pessoa busca autoconhecimento, e hoje em dia é fantástico essa questão do autoconhecimento, é o ponto crucial da sabedoria do indivíduo, é aquela sabedoria de buscar em si saídas para os problemas, né? Quer dizer, é milenar, isso vai há 2.500 anos lá atrás com Sócrates. Mas pode ser uma revolução tecnológica, por exemplo, a Revolução Industrial. Foi uma revolução extremamente científica, uma revolução tecnológica e intelectual. Então, vamos falar agora sobre Revolução Industrial, que não foi uma revolução armada, mas que é um conceito de revolução também. Embora alguns historiadores tentem mostrar que não é uma revolução porque não é armada, mas isso aí fica subjetivo, né? Eu considero como sendo uma revolução porque desde que nós nos modificamos, nós estamos fazendo uma revolução interior. Então, é uma revolução. Então, a primeira fase da Revolução Industrial se dá em 1760 até 1800, 1780, 1790, ok? É aquela fase onde a Inglaterra, o Reino Unido, estava passando por alguns momentos de mudanças sociais. Para vocês terem uma ideia, já existia pensadores assim da área econômica, como Adam Smith, um economista clássico que já apontava economicamente o desenvolvimento do Reino Unido, como poderia ser o desenvolvimento, quer dizer, como a nação poderia, Riqueza das Nações, que é o nome do livro dele, muito ainda usado hoje no mundo acadêmico como um conceito, né? Adam Smith traz saídas para a sociedade. Então, a revolução começa aí, é uma revolução intelectual. Os conceitos iluministas também, lá do contrato de Rousseau, dos três poderes de Montesquieu, né, legislativo, judiciário e executivo, quer dizer, não mais um governo absolutista, ou as ideias também de Voltaire, quando ele fala da tolerância religiosa. Esses pensadores, esses intelectuais que vieram antes desse momento aqui, ou também alguns por volta desse momento, apontam saídas para sociedades
de como a sociedade deve se dirigir. Então, isso é uma revolução. Então, o Reino Unido, nessa época, ele estava passando por uma fase, por uma transição tecnológica muito forte. E existiam algumas características já naquele momento na Inglaterra que são similares às sociedades complexas do mundo atual. Então, uma sociedade que era capitalista comercial, deixando de ser um capitalista comercial, que é a primeira fase da Revolução Industrial, para se tornar uma sociedade capitalista industrial, onde, vamos supor, aquele mercantilismo, o sujeito faz... Eu tinha um saber que era fazer sapatos. Eu sabia fazer sapatos, mas eu não ia mais vender o sapato que eu produzia. O meu saber ia ser direcionado para uma indústria, para uma fábrica, onde vários funcionários iriam trabalhar na produção de centenas de sapatos agora, e não mais manualmente, de forma artesanal, uma produção. Então, essa mudança social causou um crescimento, uma saída da parte rural da Inglaterra, um êxodo rural muito grande para as grandes cidades, principalmente Londres. Então, Londres teve um crescimento urbano desordenado, porque as maiores fábricas eram lá, todo mundo queria trabalhar, mas só que não tinha emprego para todo mundo, né? Começou a surgir problemas sociais, como o alcoolismo, né, exagerados, o alcoolismo, violência, vadiagem. Então, a Inglaterra teve que criar mecanismos de coercitividade, de punição para os seus cidadãos, para coibir a vadiagem, o cara ficar à toa o dia todo, desde da criança até o adulto. Era inconcebível para os governantes da Inglaterra, nesse final do século XVIII, alguém está na rua sem fazer nada, nas esquinas conversando. Então, leis muito severas surgiram para combater quem estivesse bebendo exagerado durante o dia, sem trabalhar, né? Porque as crianças trabalhavam, os homens trabalhavam. As crianças tinham assim, vamos analisar como é que era o contexto naquela época lá na Inglaterra. A Inglaterra, os homens, o menino de 10 a 14 anos, ele trabalhava 4 horas por dia e estudava 4. Acima de 16 anos, dos 14 até os 16 anos, ele trabalhava 6 horas por dia e estudava 4. Depois disso, ele só trabalhava. Então, ou jovem criança, né, para nós, o infantil, mas para a Inglaterra, talvez seja por isso que a maioridade lá, eles estão tentando baixar de 14 para 12 anos, né? Porque o indivíduo já é acostumado, é consuetudinário, é do costume da nação, essa questão do trabalho, né? Então, a criança que não fosse, tinha que trabalhar e estudar. O jovem tinha que trabalhar e estudar. E quem fosse encontrado nas ruas, vadiando, bêbado, eles recebiam chicotadas, eram chibatadas, né? Então, batia a primeira vez, a punição, o cara desobedecia, batia a segunda vez, uma punição, o cara desobedecia. Esse indivíduo, ao desobedecer tantas vezes, ele era cortado uma mão dele. Olha, vejam só, já não existia essa questão da escravidão lá, mas eles não permitiam na sociedade a questão da pessoa ficar sem trabalhar. Então essa pessoa ia se tornar escravo de alguém. Se lá na fazenda, lá, porventura, ele quisesse beber e fosse pego bêbado no seu horário de trabalho, essa incidência desse erro desse indivíduo, a sociedade
não permitia. Então eles diziam, fuzila e cobra a bala da família, né? Algo assim. Então ele era executado por várias incidências de vadiagem. Aqui, isso em 1700, o Brasil já estava sendo colonizado, permitindo tudo aqui, mas lá na Inglaterra eles não permitiam. Então essa fase de transição, esse crescimento urbano, já colocava a Inglaterra como um país capitalista comercial, numa transição para um capitalismo industrial, onde existia uma burguesia, que são os detentores do poder econômico, e o proletariado. Vejam, o cara que sabia fazer o sapato, que tinha um saber fazer o sapato, ele talvez não se tornasse o dono da indústria, mas ele ia ser aproveitado pelo saber dele como um gerente, um supervisor de produção, alguma coisa assim, né? Então, essa evolução, quando se deixa, as indústrias surgem e o trabalho artesanal é substituído pelo trabalho mecanizado, muito deles, vejam só, não é porque se deixou de produzir artesanalmente que o trabalhador artesanal ele é desvalorizado. Não querendo defender o capitalismo, apenas estou tentando mostrar como é que era a Inglaterra e o processo de revolução na Inglaterra. A crítica a esse capitalismo cabe a Karl Marx, meio século depois, quase um século depois, fazer uma crítica a essa economia da Inglaterra. Não é o caso agora nós de estudarmos isso. Nós estamos estudando essa questão apenas de como é que era a Inglaterra nessa transição. Então, o indivíduo, o saber dele era aproveitado nas fábricas, mas ele era valorizado. Então, o trabalhador artesão, lá na Inglaterra, na Alemanha também muito, é valorizado. Na França, o trabalhador artesão ele é valorizado, diferentemente de nós aqui na nossa cultura. Nós brasileiros, nós temos uma herança de desvalorizar o artesão, muito devido a essas questões escravocatas aqui que nós tivemos, tardiamente a abolição da escravatura, porque nesse país aqui já não existia mais escravos. Aquela punição dada àquele indivíduo era uma punição atípica, era a última punição se o indivíduo continuasse querendo ser, entre aspas, vagabundo, né? Bebarrão, assim, ficar bêbado no horário de estudar e trabalhar. Em vez de eu vir para o colégio, na escola de tempo integral, eu passo a manhã no colégio, de tarde eu vou dar uma pedalada com a minha bike lá, não sei lá, num parque, ou na casa de um amigo. E isso daí era proibido na Inglaterra lá em 1760. E nós ainda toleramos isso com maior facilidade das nossas raríssimas exceções na nossa sociedade atual. Nos dias de hoje aqui no Brasil, uma família coíbe de uma criança estar, ou um adolescente estar nas ruas sem fazer nada, né? Quer dizer, aprendendo só o que não presta, porque na rua a gente só aprende o que não presta. Mas isso é outra história. Então na Inglaterra, esse trabalhador artesão, ele é valorizado. E nós desvalorizamos porque associamos esse artesão à mão de obra escrava. Então, desvalorizamos o pedreiro, o marceneiro, essas pessoas que têm um saber. Por exemplo, o marceneiro, ele vê um tronco, uma árvore, um pedaço de madeira grande, dali ele já tem a ideia de fazer uma cadeira, um armário, uma cama, uma mesa. Esse saber tem que ser valorizado, mas não, nós aqui brasileiros associamos o cara que trabalha de forma artesanal, o artesão, como sendo uma pessoa de baixa inteligência, que não deu para nada, né? Então é bem assim, né?
Ele tem um saber, ele vê um motor inteiro, sabe desmanchar o motor todinho, retificar aquele motor. Então aquele homem que trabalha de forma artesanalmente, ele tem um saber que tem que ser aproveitado. E as indústrias, por isso o capitalismo na Inglaterra foi o primeiro que deu o passo, porque ele aproveitou muitos dos saberes dos artesãos. Tá? Então, quando surgem novos aparatos tecnológicos, trazidos com essa evolução desse trabalho, então a Inglaterra entra num novo modelo de capitalismo, que é o capitalismo industrial. A revolução burguesa é a burguesia deixando de ser uma burguesia mercantilista para ser uma burguesia industrial. Eu agora não quero mais, nessa fase aqui, comprar títulos da nobreza. Não me interessava mais ter título da nobreza. Eu sou o dono da indústria tal que produz centenas de milhares de sapatos por mês. Eu tenho 200 funcionários, eu sou detentor do capital, eu que gero empregos. Então a ascensão social na Inglaterra, essa revolução burguesa, ela chega assim de uma forma muito sólida já na virada do século XVIII para o século XIX. Quer dizer, a Inglaterra entra no século XIX, uma Inglaterra capitalista, industrial, com máquina a vapor, navios a vapor, né? Não mais movida ao vento, ferrovias com máquinas de trem a vapor, né? Com caldeiras, né? Essas coisas, implantando ferrovias em vários cantos, em vários países do mundo, produzindo ferro, sabendo já usar o ferro, construindo os cascos dos navios dela, agora de ferro, construindo, fazendo edificações usando ferro. Então, a tecnologia da Inglaterra fez essa revolução industrial passar para uma fase da nossa contemporaneidade com um aspecto muito mais avançado do que os outros países. E as suas relações sociais, né? Porque, baseado nisso, as relações sociais também se modificam. Por exemplo, a máquina a vapor gera desemprego, que por sua vez gera violência, gera alcoolismo, e então tem que ser criadas leis novas para combater isso. Então, investe-se mais em educação, investe-se mais em outros aparatos sociológicos para tentar fazer essa sociedade cada vez mais avançar de uma forma ordenada, né? Então, nesse mesmo momento dessa revolução industrial, dessa transição da revolução industrial, a transição também, existe uma outra revolução também, que foi a Revolução dos Estados Unidos. Lá em 1776, os Estados Unidos começam a buscar sua independência, para ficar um país à parte da Inglaterra, quer dizer, deixar de estar sob o jugo da Inglaterra. E a França tem um papel muito importante na independência dos Estados Unidos, porque foi ajudar os Estados Unidos nessa empreitada, né, da independência dos Estados Unidos. A França foi ajudá-lo não porque era boazinha, mas pelo fato de querer manter uma colônia que era pequena, mas era muito forte, que é o Canadá, né? Uma parte do Canadá. Então ela foi buscar lutar um pouco pela essa questão de se tornar imperialista, porque existiam 5 grandes impérios naquele tempo, nessa fase aqui de 1800, do século XIX em diante. 5 grandes impérios: era a Inglaterra, o Japão,
a Rússia, a Áustria e o Império Turco Otomano, ou Império Turco. Esses eram os grandes impérios da época, e a França tinha essas pretensões de ser imperialista também. Então foram ajudar os Estados Unidos, mas por uma questão também de tentar lá salvar uma colônia deles, né? Depois nós vamos ver que não consegue, porque no Tratado de Paris, em 1803, o Canadá fica com a Inglaterra. Então a Revolução Francesa, ela se deu também nessa transição, em 1789 até 1799. Só que lá na França foi uma revolução armada, né? E uma revolução que durou 10 anos, e essa revolução cheia de acontecimentos, de turbilhões de mudanças, de acontecimentos que geraram conflitos armados. Uma hora estava um grupo no poder, outra hora outro grupo social que estava no poder. Essa, digamos assim, situação atípica na França, mas muito peculiar da França, porque era um país de uma complexidade bem diferente, durou 10 anos. E as ideias iluministas, então, que é de Montesquieu, de Rousseau, de Voltaire, e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1791, feita na França, quando fez a sua Constituição para se tornar uma república. Então, vejam bem, essa transição é a transição da fase moderna da Inglaterra para a fase contemporânea. 1848, aqui surge a sociologia. Ok? Aqui surge a sociologia com Auguste Comte explicando essas relações sociais. Então, a gente está vendo essa questão da Revolução Industrial na perspectiva agora de uma sociologia compreensiva weberiana, onde a gente tenta compreender por que estava acontecendo isso na Inglaterra e as consequências disso para as gerações futuras, no caso a contemporaneidade. Então, quando passa dessa fase que já era industrial, veja só, a Inglaterra já era um capitalismo industrial, ele passa para o século XIX, para a contemporaneidade, com o capitalismo transnacional. Como assim, professor Tron? A Inglaterra, em vez de seguindo aí daquele modelo colonial de conquistar terras, de levar contingentes para morar naquela terra, a Inglaterra diz: agora as terras já existem, nós vamos colocar empresas transnacionais, que é a parte embrionária das multinacionais, né? Então, empresas de tecelagem, empresas de ferrovias, aqui mesmo no Brasil, na época, saindo para o Brasil República, várias empresas de ferrovias da Inglaterra foram criadas aqui. A de São Paulo é o maior exemplo, aqui fazia São Paulo Santos, Santos Campinas. Essas ferrovias são inglesas. Depois elas saíram daqui do Brasil, virou Refesa, mas eram de Rio Grande para Porto Alegre. Então tinham várias companhias de ferrovias aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, mesmo com a sua independência, as empresas das ferrovias eram inglesas. Em vez de eu conquistar a terra, coloco empresas lá. Na Índia, tecelagem. Então, na Índia aconteceu uma coisa assim, interessantíssima. A Inglaterra ela tinha um aparato de domínio muito
forte na Índia, a ponto de acabar com a cultura local. Ele acabou com as irrigações de arroz, implantou, proibiu os costumes de várias castas. A Inglaterra, por que eu vou aceitar conviver com essa gente que endeusa vaca, com essa gente que faz esse... fica com estrutura de fazer faqui, então tantas coisas assim que na cabeça dos ingleses não cabia. Então a Inglaterra impôs aos indianos a questão de tecelagem, né? De fazer roupa, né? Tecido, camisa, sei lá, que fosse lá, muitas coisas de lã, e a ponto de aniquilar com a cultura deles. Quando a Inglaterra, lá depois, já chegando perto do século XX, coloca ferrovias na Índia, ali ela traz uma outra coisa junto, que é o telégrafo. E ao colocar o telégrafo na Índia, ali a Índia começa a se emancipar da Inglaterra. Quando a Inglaterra achou que ia levar um aparato tecnológico a ponto de levar mais domínio dela para a Índia, aconteceu o contrário, porque a Inglaterra não se deu conta, né, os dirigentes na época lá da Inglaterra não se deram conta que é lá na Índia que se tem, digamos assim, os maiores pensadores sobre linguagem do mundo. É da Índia que se origina praticamente todos os idiomas europeus. O germânico, o franco, o inglês, né? Então, aí essa questão de linguagem, os indianos dominavam brutalmente. Então a Inglaterra começou a sofrer reveses atrás de reveses com essa questão das telecomunicações lá no início do século, no final do século XIX, né? Na Índia. Mas isso aí é outra coisa, é só para mostrar um pouco desse conhecimento aí para vocês. Então, essa fase contemporânea dos estados e empresas transnacionais da Inglaterra faz a Inglaterra chegar nesse capitalismo transnacional, onde são criados bancos, já existia, mas aí são criados sistemas financeiros, e esses sistemas financeiros eles têm um aparato agora jurídico internacionalmente. Eles têm um direito internacional a ser, digamos assim, a dar uma base de sustentação dessas empresas, desses bancos também. Por exemplo, essa semana passada, tinha um brasileiro, ele era o diretor principal da OMC, Organização Mundial do Comércio, que foi criada depois da Segunda Guerra Mundial, acho que nos anos 60, 1960, por aí. Aí, os Estados Unidos disse assim, os Estados Unidos não vai mais fazer parte da OMC, porque vocês da OMC, vocês estão protegendo muito esses países emergentes. No caso, por exemplo, o Brasil, né, que é um emergente, não sei até quando, mas ainda é emergente, eu acho que a vida toda. Tá, emergente. Aí, os Estados Unidos dizem, nós vamos sair. Primeiro que tem um diretor que é desses países emergentes, eles estão protegendo esses países emergentes. E nós criamos regras, nós, países ricos, criamos a OMC com regras, com direito internacional, onde não cabe a esses países terem essa proteção. Por exemplo, teve uma briga na Organização Mundial do Comércio entre o Brasil e o Canadá, porque o Brasil queria vender as turbinas da Embraer para outros países do mundo, colocar em aviões que eles fabricam. Aí a OMC disse que não pode. A OMC não. O Canadá foi na OMC e fez uma denúncia e disse que o Brasil não podia vender, porque as turbinas do Brasil eram financiadas, subsidiadas pelo um banco público
BNDES, quer dizer, pelo governo brasileiro. Então, os Estados Unidos, Inglaterra e outros países chegaram e disseram: não pode vender, porque se vender, não pode vender porque ele tem que pegar dinheiro dos bancos privados. Quer dizer, comprar dinheiro do banco privado, comprar entre aspas, né? Quer dizer, pegar a juros dinheiro em banco privado e não pegar dinheiro do governo, fazer a turbina e vender. Isso não é empresa, isso aí é o Estado vendendo do lugar de uma empresa está vendendo. Então a Organização Mundial do Comércio decidiu que não podia vender. Já que não pode vender as turbinas, vamos vender a companhia toda, né? Que foi até a Boeing não quis comprar recentemente a Embraer. Tá, essa é outra questão também jurídica. Então esses direitos internacionais criam sanções, porque se o Brasil diz: não, mas eu vou vender para a Índia sim, eu vou vender para a Rússia sim, eu vou vender, você vai vender? Então nós não vamos comprar de você mais o açúcar, o milho, a soja, porque nós somos uma nação, um país onde vendemos matéria-prima, né? Nós não vendemos tecnologia, a gente vende o que nós temos na nossa terra. A gente vende o ferro, a gente vende, a gente chama de as debêntures, né? Essas coisas que tem a matéria-prima, tá? Então, aí vocês vão vender, ou vocês vendem, ou nós vamos boicotar vocês nesse sentido. Então, a gente não vende turbina, porque a OMC cria um direito internacional. Outra questão é a questão assim de intervenção. Esses países transnacionais, com esse Estado, com empresas transnacionais, eles também podem intervir até militarmente, caso as suas economias sejam afetadas lá nesses países. Por exemplo, lá no Kuwait, nos anos 90, o Iraque invadiu o Kuwait. Em seguida, 2 anos depois, os Estados Unidos vai lá, tira o Kuwait do domínio do Iraque e invade o Iraque. A primeira vez, depois você invadiu de novo. Por quê? Porque o petróleo produzido no Kuwait, junto com os Emirados Árabes lá, que são, digamos que assinam um tratado da OMC com os Estados Unidos, Inglaterra, França e outros, esse petróleo era produção dos Estados Unidos, então eles poderiam intervir até militarmente para tentar repor as suas perdas. Tá? E a gente não compreende às vezes por que um país ele invadiu o outro, porque existem tratados nessas organizações, no caso do OMC, tem OMS, tem vários, né? Onde os países se comprometem e eles todos assinam. Aí um deles quer quebrar esse contrato, aí pode até ter intervenção, ok? Então esses países esses países que têm empresas transnacionais, eles entram no século XX com um poder ainda maior de ganhos de capitalismo transnacional por causa das telecomunicações. As telecomunicações vão fazer dos países que têm empresas transnacionais muito mais dinâmicos. Porque você sai daquela fase de estar mandando coisas que demoram 2 meses, 3 meses, que iam de navio, para ir por telégrafo, ou para ir com agora, dos anos 80 para cá, com teleprocessamento. Então, os países que se colocaram nessa corrida transnacional em empresas de telecomunicações deixaram de ser eles ainda são um capitalista industrial, mas as indústrias deles hoje as telecomunicações, são os satélites,
A 4G abriu, hoje em dia não é mais para quem tem indústria de carro. Esses coitados, em relação a esses outros, são pobres. Porque quem é rico é quem é dono de satélites. Quem é dono da tecnologia 5G agora, né? Então, em resumo, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, junto com a Revolução da Independência dos Estados Unidos e de outros países, e a Revolução Francesa, com esses ideais aqui iluministas, traz uma transição para a nova fase da história, que é a contemporaneidade, a idade contemporânea. Então, sai da idade moderna, que é antiga, moderno, que é moderno antigo, são valores antigos, e esses valores é que levaram à Primeira e Segunda Guerra Mundial, aquele nacionalismo exacerbado, preconceituoso, não é? De não aceitar o diferente, de não aceitar a alteridade, de não aceitar a opinião de outra pessoa. Nós estamos tão ainda medievais, pessoal, que a gente entra nessa situação de confronto porque o outro pensa diferente da gente. Nós brasileiros, nós estamos assim: você pensa diferente de mim, eu vou matar você. Nós estamos nessa idade média ainda, nem no contrato social nós chegamos aqui em 1700, nós estamos lá em 1500 por causa da nossa cultura atrasada. E porque fulano é contra o meu pensamento, eu vou lá na rede social, que é atual, uma sociedade virtual, que é um outro mecanismo de mudança da sociedade. Eu vou lá e ajo como se eu fosse aquele medieval inconsequente, que vou difamar, vou destruir o outro, porque ele pensa diferente de mim. Em vez de eu trazer o diferente para a gente debater, questionar e não ficar nesse... Porque o conflito ele é fundamental nas relações sociais. O conflito é aquele momento em que você está mostrando para o outro que você está pensando diferente. Não é que você seja o dono da razão, você está dizendo que pensa diferente. Aí o outro chega e diz assim: você não passa disso, aí já começa com adjetivos para você, é que você é desse jeito, é que você... Então esse cara ainda está preso a valores da idade moderna, valores que não cabem mais nos dias de hoje. Ok, pessoal? Então, ponto crucial: Revolução Industrial foi uma transição entre a idade do capitalismo comercial para o capitalismo industrial, consequentemente trazendo um outro tipo de capitalismo, que é o capitalismo transnacional. Então a Revolução Industrial é a transição da idade moderna para a idade contemporânea. Veja também a aula de Revolução Francesa, que vocês já vão estar vendo agora na próxima semana. Um abraço, até mais.